Viemos aqui no Apiário Zumbi, nesse lugar que recebe diariamente visitantes, e também viemos conhecer como funciona todo o processo de produção até chegar ao consumidor. Vamos conversar agora com o Jean, um dos proprietários do apiário, para ele explicar para a gente como é que funciona esse mundo das abelhas. Desde o início da pandemia, desde 2019, existiu um disparo em busca de produtos apícolas, certo? Não só o mel, mas recentemente com as descobertas de substâncias, de vitaminas que existem dentro das próprias, entre elas vermelha e verde, que são as mais buscadas. Então isso teve um disparo, eu calculo, ultrapassa 500% a busca, o consumo por esses produtos. Então isso existiu um aquecimento, superaquecimento dentro das indústrias e no campo, certo? Então isso elevou o preço dos produtos, dos MEs. Eu acho que ele está vivendo a melhor fase de mercado para o homem do campo. E toda a demanda é pouca, certo? Como o nosso país, ele praticamente se exporta 60% do que produz, e isso começou a existir uma competição entre indústrias, as menores, não as exportadoras, de ter que elevar preços para que tenha produto dentro das indústrias. Então a busca por principalmente por dois produtos, mel e própolis, está uma coisa gigantesca. Então no meu caso aqui eu tive que contratar pessoas, a minha indústria é um pouco reduzida quando se compara a algumas no Brasil, mas mesmo assim eu fui obrigado a ter que contratar mão de obra e não consigo atender a demanda. Houve um super pico na primeira fase da pandemia, 2019-2020, após um período de vacinação diminuiu um pouco a demanda em cima da própria. Agora com esse novo surto, mais que dobrou a procura. Até 2019, poucas pessoas conheciam própolis. Então, realmente, foi comprovado, não, até o momento, não tanto cientificamente, mas pelos consumidores, que tiveram grandes resultados em consumir própolis. Pessoas foram contaminadas. Nós teve casos aqui de pessoas virem relatar que dentro de famílias, pessoas que já consumiam próprios não se contaminou, enquanto os demais se contaminou. Os que se contaminavam, que faziam um consumo maior de próprios, eles tiveram uma recuperação diferenciada dos que não tiveram. E também a USP, junto com a empresa, esse trabalho foi feito na Bahia, isso já é científico, que pegaram lá 122 pacientes com os problemas de Covid, e alguns tomavam certa dose de própolis, outros tomavam o dobro e outros não tomavam própolis. E os que tomavam o dobro tiveram média de 6 dias para ter sua recuperação. Os outros passaram entre 9 e 10, e quem não tomou, esse arrastou o problema mais. Então prova-se que o produto das abelhas é eficaz contra vírus gripais, entre eles qualquer um. E como ele é um produto que o organismo ele absorve numa velocidade rápida, por exemplo, o mel ele pode levar de 5 a 8 minutos para você consumir e o organismo separar o que ele tem de vitaminas, e ele vai lá separar para o que ele tem necessidade. É diferenciado de outras substâncias naturais que você vai consumir, ela vai ter que digerir, então vai passar horas ou dias, se for possível, para o organismo aproveitar. Então ele tem essa velocidade, esse poder diferenciado de imunização. Nós temos no Brasil catalogado 13 tipos de própolis. A última até o momento foi a vermelha e a mais pesquisada, certo? Segunda está a verde e a terceira é a marrom, certo? É uma própolis mais popular. Dentro delas está relacionado ao tipo de resina. Vamos considerar essas próprias que têm esse maior poder de substâncias, elas estão em ambientes complicados. Eu vou explicar por quê.
Por exemplo, a verde. Como foi que foi descoberta a própria verde? Apenas 36 municípios de Minas existe essa própria. É de uma substância chamada de vassourinha do campo. Tem lá o nome científico dela, mas popularmente vassourinha do campo. Era um arbusto que causava muito problema dentro dos pastos. E essa planta ela conseguia se desenvolver em áreas de extração. Como nas extrações clandestinas, eles utilizam mercúrio fora de padrão. Então isso ocasionava a morte das plantas e ele causava doenças, câncer nas plantas. E os cientistas começaram a entender que as plantas nativas elas não sobreviviam. E as que tentavam sobreviver, elas ficavam modificadas. Com problema nas folhas, no tronco. E essa vassourinha do campo, ela se desenvolvia sem nenhum tipo de problema. E as abelhas davam preferência a esse tipo de vegetação. Então, dentro delas, eles descobriram que existe uma substância dentro dessa vassourinha chamada de Arterpeline C, que ela tem um alto poder contra células cancerígenas. Então, o que as outras não tinham. Então, possivelmente, essa planta, ela adquiriu essa substância para que ela conseguisse se manter bem naquele ambiente. Então, a maior descoberta dentro da própria verde, ela tem fenóis totais, tem flavonoides, tem isoflavonas, mas existe dentro dela essa substância chamada de Arterpeline C. Isso, para algumas situações, principalmente de câncer de fígado e outros cânceres, ela tem vários estudos que ela tem um poder muito acelerador. Nós temos a própria vermelha. A própria vermelha existe. A diferença dela é que os seus flavonoides e isoflavonas são diferenciados das demais. Ele tem um pico lá que dobra. Onde é que se produz própria vermelha? Em todo o litoral brasileiro e alguns outros países, mas não com a diferença de Alagoas. Nós justifica, a ciência ela diz que a de Alagoas existem fatores que nós temos. O mangue, que é o risóbio, aquela planta que está dentro da lama. Por trás dela tem o rabo do bugio, que é uma trepadeira que é dependente do mangue. E a um pouco de distância se encontra a aroeira da praia. Então, praticamente a abelha prioriza essas três plantas e ela entende que elas têm essa riqueza de resolver o problema dela. Então, a mesma história, essas plantas são milenares e elas tiveram que criar substâncias para que ela resista num ambiente complicado. O mangue é um ambiente complicado, o mangue é podre e o mangue, como diz, é o filtro dos oceanos. Então, entre o que não presta, o mangue filtra e devolve de volta. Então essas plantas elas tiveram que se adaptar a ter essas substâncias para sobreviver ali. Então elas estão num lugar complicado. A abelha tem a percepção de entender que aquela planta teve que adquirir aquela resistência e aquela resistência vai resolver o problema dela. Para que a abelha quer resina? A abelha quer resina para imunização de sua colmeia. A maior função contra fungos e bactérias dentro da sua colmeia. Então, a abelha não produz nada para o homem, ela produz para ela. O homem começou a se adaptar e entender que a abelha, tudo que ela faz tem riqueza e ele traz para si. E nós também estimulamos o que nós queremos para a abelha. Como a abelha produz mel, pólen, próprio, geleia real e apitoxina, o que eu quero produzir da abelha, eu manejo ela e induzo ela a fazer esse tipo de produção. Como é que a abelha produz próprio? A abelha tem a necessidade disso naturalmente. Quando nós passamos a explorar, ela já não é naturalmente. Ela é forçada a fazer o que nós desejamos. Que elas se organizem e vá mais em busca de próprio do que de outras coisas. Então nós provocamos algumas consequências na colmeia. O que a abelha menos aceita dentro de uma colmeia é umidade e claridade. Nós provoca isso. A abelha se destinam, vão em busca da resina, até a transição da planta para a colmeia não é própolis, é resina. Então após ela aplicar aquela resina, ela vai produzir alguma substância química
aplica ali em cima e ali se torna própolis. É como se ela pega a resina, uma coisa que já é muito boa, e ela acaba enriquecendo depois que chega na colmeia. Se tornou própolis, nós vai fazer a coleta daquela própolis, vai colocar outro coletor. Então a abelha vai ter sempre esse incômodo e ela vai tentar sempre resolver. Então é mais ou menos essa forma que nós provocamos. E para outras coisas que nós desejamos, como mel, pólen, nós vai também modificar nossos manejos. A própolis vermelha de Alagoas, ela foi descoberta na realidade pelos japoneses, certo? Segundo um apicultor, essa própolis ela causava algum incômodo na produção. Por exemplo, nós produzimos própolis, você vai lá com uma luva nova, na hora que toca nela, ela já mancha a luva e ela tem dificuldade de sair. Tem que se utilizar álcool. As roupas dos apicultores, ela melava muito. E não se sabia nada sobre essa própria há 20, 25 anos atrás aproximadamente. Era considerado um incômodo na produção. Então esse senhor, nome de Seu Marinho, ele foi o pioneiro e foi uma das pessoas que ajudou a descobrir, não como cientista, mas como apicultor. Então como ele participava de muitos congressos, e ele acabava levando essas próprias e distribuía para pesquisadores, faculdade. E não se sabe como, mas essa própolis chegou à mão de japoneses e os caras encontraram uma coisa que nenhuma outra que eles já tinham pesquisado encontraram, que foi esses teores, esses picos de isoflavonas e flavonoides. Então, quando foi descoberto, vieram a Alagoas, alugaram ilhas, compraram caminhões de colmeia e tentaram explorar essa forma, assim, extremamente numa velocidade grande, e tentaram também até patentear isso. Como descoberta dele, o governo, na época, o Sebrae, entrou na briga, conseguiu impedir e o governo registrou isso como identidade geográfica de Alagoas. Então hoje, se você buscar informação sobre própolis vermelhas, quem mais vai estar destacado é a de Alagoas. Por quê? Se trabalhou muito e existe um diferencial a mais que outros estados não têm. Primeiro, nós não sangramos nossas plantas. Alguns estados, como ela tem um valor muito agregado, então alguns produtores de alguns estados, eles sangram essa planta para que ela possa liberar a resina. Os apicultores de Alagoas não fazem isso e nós temos um fator que existe um besouro que depende do rabo do bugio para fazer sua desova. Esse besouro fura a planta e vai desovar dentro dela. Naturalmente a planta libera a resina, que é uma forma dela se tratar. Então quando ela libera a resina, a abelha vai lá e coleta aquilo que a planta liberou naturalmente. Então é por isso que a nossa é diferenciada. Quando se pega, eu já vendi próprio para os Estados Unidos e mandei próprio, não do meu estado. Como o volume era muito grande, e o lote que não foi de Alagoas, eles identificaram que não era de Alagoas porque os efeitos de qualidade eram diferentes. Então, você tem uma noção como a nossa é diferenciada. Então, eu quero saber também como foi que surgiu, como começou o apiário Zumbi dos Palmares. O apiário Zumbi dos Palmares, ele começou através do meu irmão, o Jailson, em 2000, 99 para 2000. Existiu uma necessidade de criar um grupo, esse grupo surgiu uma associação, que é a Associação dos Apicultores dos Palmares. Ela existe há 22 anos, ela foi fundada em 99, até hoje existe, certo? Existe, não é só existir, ela funciona. Já foi a maior associação com mais influência de mercado de mel em Alagoas. Por quê? Porque até hoje nenhuma conseguiu fazer trabalho para exportação, e nós fizemos. Como? Nós não exportávamos diretamente, mas vendia para as empresas que faz exportação. Então, aí se criou essa associação. A finalidade era se fortalecer o grupo, adquirir recursos. Então isso tudo aconteceu, os bancos financiaram a atividade. Então se começou sem muita técnica, se teve até uma produção legal, mas não se tinha comércio. Por que não tinha comércio? Porque todo comércio dependia de atravessador. Então isso empancava. O mel, ele vivia muito de altas e baixas, e isso desmotivou muitos. Então, a partir do tempo, em 2005 por diante, em 2007, então, eu
me tornei diretor da associação, então nós conseguimos já pegar mercados fora do estado, então isso começou a agregar incentivos e aí mesmo nós não nos contentamos em vender só para um único cliente, tentamos registrar a associação, existe um prédio fixo, existe uma unidade de beneficiamento não registrada, tipo o Apiário Zumbi, e aí onde veio a necessidade de nós, a minha família, montar uma empresa para que nós comercializasse todo o produto da região. Então, deu mais do que certo. E o que aconteceu hoje, nós temos mais de 30 apicultores. Hoje tem pessoas que sua renda principal no campo é apicultura, onde antes era laranja e banana. E nós assim leva todo esse trabalho, todo esse incentivo e nós mostra. Então, nós temos 2 unidades, todas duas vive aberta para produtores. As pessoas que nos procuram com esse fim, nós capacitamos, nós leva a capacitação técnica para ele e dá toda a condição dele processar o seu produto em uma das unidades. E se ele não consegue comercializar ilegalmente, eu falo, sem nenhum tipo de inspeção dele, o apiário ele fica responsável por fazer toda a comercialização. Então, hoje nós já estamos em 5 estados, hoje o nosso maior consumidor é Pernambuco, por causa da Grande Recife, e Alagoas nós praticamente estamos em, eu acho que 60% dos municípios de Alagoas tem nosso produto, mas mesmo assim ele não é o maior consumidor de nossos produtos. Então nosso maior consumidor é o Pernambuco, e estamos na Paraíba, Rio Grande do Norte, e mandamos para vários estados do Brasil, mas mais com finalidade de consumo, não como representação, entendeu? Então deu super certo. As pessoas buscam muito curiosidade, certo? Então, nós, através de uma parceria com o Quilombo Parque Hotel, isso nós vem fazendo há 3 anos, foi uma parceria que deu certo. Ele recebe os turistas, todos os sábados vem um grupo, nós chegamos já a receber até, ultrapassou 100 pessoas, o maior dia de visita, 3 viagens no trenzinho, ele traz pessoas. As pessoas, já isso é embutido no pacote dele, tá lá, se vocês acessarem vocês vão ver, visita o Apiário Zumbi. As pessoas conhecem nossa indústria, tira as curiosidades sobre as abelhas e seus produtos. Ele tem a oportunidade de conhecer todos os nossos produtos e degustar, independente de compra. Então nós fazemos esse trabalho, e isso é muito bom porque nós fazemos um trabalho de conscientização. As pessoas não sabem o que é abelha, ouvem falar de abelha como um inseto agressor, mas não é. O inseto ele tem apenas um poder de defesa, isso ele nunca vai deixar de ter, porque a programação dele é para isso. E nós transmitimos o que é abelha, o que é uma abelha, qual é a importância de abelha para a vida dele, vida da humanidade. Então elas costumam sair com outra visão sobre as abelhas. Eu posso até não, antes eu podia até matar, a partir de hoje eu não mato mais uma abelha, porque eu sei o que ela me proporciona. E é como eu te falei, as abelhas hoje ela tá pagando, ela tá pagando a conta dos problemas que tá acontecendo, dos virais, das gripes, das pandemias aí. Então foi o maior alimento buscado. Pode fazer pesquisa. Aqui em Alagoas, na pandemia, foi o produto mais buscado, foi o limão, laranja pera e mel de abelha. O mais buscado na época da confusão. Quer dizer, produtos com teores de vitamina, né, elevado. Então mostra pra gente os produtos que as pessoas encontram quando vêm aqui. O que nós podemos agregar através de mel, fazemos isso. Porque quando eu comecei vendendo mel em 1 litro de cachaça de 51, um sabugo de milho. Então isso, a coisa começou avançando, eu comecei tendo os clientes novos, clientes exigentes, e consequentemente fui me aperfeiçoando até chegar onde eu estou, com um selo de inspeção federal, onde eu posso vender o meu produto para qualquer lugar no mundo, e começamos a agregar mel em produtos. Saímos só do tradicional mel e começamos a desenvolver. Aí hoje, o que é que nós temos? Eu tenho essa linha, ó, eu tenho mel
tradicional, sem a garrafa de 700 gramas. Então eu criei essa embalagem de mel, eu tenho essa outra que é a mesma, só reduz o tamanho, 700 gramas, 280. Eu tenho mais uma de 1,3 kg e uma embalagem de 7 kg. Essa embalagem de 7 kg ela é muito voltada para os açaí e para os hotéis. Eu acabei envolvendo mel com pedaços de favos, certo? As pessoas querem sentir realmente o verdadeiro sabor da colmeia, do mel no favo, tá aqui dentro. Então ele tem esse prazer de cortar os pedacinhos, degustar. Eu acabei também colocando no mercado esse produto, mel cristalizado. Todo mel puro cristaliza. As consequências estão relacionadas ao tipo de florada. Então o tipo de florada quem vai determinar o tempo dele entrar em processo de cristalização. Eu acabei envolvendo mel com própolis vermelha, mel com própolis comum da nossa região. Eu utilizo essa tampa preta para identificar. Eu tenho um mel com a própolis vermelha, a tampinha vermelha, e eu tenho um composto de mel, ó, composto de mel, própolis, hortelã, gengibre e copaíba. No tradicionalmente é um lambedor, o que os nossos pais faziam antigamente, isso aqui. Contra o maior poder dele é expectorante. Eu tenho aqui as nossas próprias spray, isso é um produto para garganta, certo? Bastante conhecido no mercado. Ele é a base de mel, própolis, gengibre, guaco. Eu tenho própolis comum, que é a própolis da minha região, ó. Própolis comum, e eu tenho a própolis vermelha. Essa aqui é a nossa tão querida própolis vermelha. Costumo identificar meus produtos por cores, certo? Para facilitar a visão do consumidor. E eu tenho aqui, criamos também uma linha de bala. Hoje eu tenho 4 sabores de bala, ó, 4 sabores de bala, balas de mel com própolis, bala sabor mel, pólen e guaco. Todas balas contêm gengibre, apenas eu diversifico produtos diferenciados entre elas. Isso tudo, e temos também uma linha de cachaças, certo? Não produzimos álcool, mas produzimos mel. Então eu compro cachaça dos engenhos da região, certo? E nós agregamos mel aqui dentro. Então uma coisa que deu certo, isso é uma forma talvez que nem se encontre licor de mel e cachaça com mel, certo? Então isso aqui tudo nos ajuda a ter consumo de mel. Nós girar mel. Esse licor ele contém 30% dele é mel. E além disso, nós comercializamos todo o produto apícola. Se o apicultor, o interessado, quer implantar um apiário na sua fazenda, no seu sítio, além de nós capacitarmos sem custo nenhum, todos os insumos para que ele comece a tudo que ele imaginar. Então, isso é o nosso, por enquanto, é o que nós temos. E daqui a alguns dias nós estamos trabalhando numa linha de cosmético à base de mel. Que nós conseguimos, início, nós pretendemos entrar com 8 produtos, isso é projeto futuro, mas nós conseguimos chegar a aproximadamente 32 produtos cosméticos à base de mel. Então essa vai ser a nossa inovação futura.